Bom, agora é de verdade, né, Rebeca? Oi, Roberta, Leandra, Sami, todo mundo entrando na hora certa, viu? A gente ia entrar antes, não tava certo. Rebeca tem que chamar aí pra poder. Minha convidada entrando. Marcelo, sensacional. Tô incluindo aí. Olá! Oi, agora vamos, hein? Boa noite! Oi, Fernanda! Ih, gente, eu nem enxergo aqui as pessoas. E aí, Carlota? Estamos aí. Deixar o pessoal entrar. Boa noite para todo mundo. Para Vamos minha falando, a convidada. gente vai se apresentando. Pois é, a gente vai deixando entrar. E aí, então, é, como a gente divulgou para os dois grupos, para vários grupos, eu vou me apresentar. Pode ter gente que não me conheça, não sabe quem é a Aparecida, quem é a Rebeca, né? Então, eu sou a Aparecida Monteiro, sou ginecologista. O som tá bom, Rebeca? Tá bom. Tá me ouvindo também? Tô. Beleza. E, Tá tudo certo, então. bom, eu convidei a doutora Rebeca Oliveira, que é minha amiga pessoal, minha colega de trabalho, e que fez especialização em sexualidade. Então, a gente vem conversando de uma maneira de tratar do assunto do desejo sexual de uma maneira leve, né? Mas que pudesse trazer alguma luz para essa uma queixa que a gente observa bastante no consultório nos dias atuais, que é a redução do desejo sexual. Então, implicações na sexualidade, e a gente viu realmente a necessidade de falar sobre isso, né? De uma Uhum. maneira tranquila, natural, e aí veio a doutora Rebeca Oliveira para me ajudar aí nesse tema. A gente vai fazer um bate-bola de algumas coisas. Algumas perguntas a gente conseguiu introduzir no meio da live, porque assim que a gente divulgou, surgiram várias perguntas, né, Rebeca? Muita, Uma muita delas eu coisa. achei, uma delas eu achei até muito engraçada, que foi se, como a gente colocou, né, fez um recorte do papo reto, seria só relação sexo anal. Não, mas ficou a dica para uma Ficou a próxima dica vez. para uma próxima live. Isso aí dá uma live inteira, noite toda. Exatamente. Mas vai ser em relação a desejo sexual mesmo, que é um tema delicado, né? Para muita gente é de uma forma natural, mas para outras não. Tem questões de dor envolvida, questões de vergonha, de traumas, então que a gente tem que tratar com bastante cuidado. E o ginecologista talvez seja o primeiro que possa, a pessoa que possa receber, acolher essa queixa. Então, é uma questão delicada, de forma que o desejo, que é a vontade, a procura do prazer, né, a questão do libido, ela criou confusão até entre Freud e Jung. Então, imagina o que não acontece na cabeça das pessoas, né? Se causou um burburinho ali na relação deles dois, imagina na cabeça de nós, da gente, né? Então, o desejo, ele aborda vários aspectos. A gente poderia ter uma conversa sem fim, né, em relação à questão do instinto, que é a questão biológica, a questão psicológica, né? O que a pessoa entende como aquilo, como as verdades da sexualidade dela, e o sociocultural relacionado a isso. Então, eu vou passar a palavra para minha amiga Rebeca, para ela começar a expor aí o que ela pretende falar de sexualidade e o desejo sexual. Então, quando a gente estava conversando, quando a gente vai falar de desejo, isso está muito ligado à nossa sexualidade. E essa palavra, assim, eu demorei muito tempo para entender o que era sexualidade de fato, né? Porque quando a gente fala em sexualidade durante a vida, a gente entende muitas vezes como um sinônimo de sexo. E, na verdade, é uma coisa muito mais ampla, né? A sexualidade
é tudo. O sexo faz parte disso. Mas a sexualidade, ela está ligada a tudo que nos dá prazer. Eu não estou nem falando de prazer sexual, né, amiga? Eu estou falando de prazer, bem-estar físico, mental, emocional, social. Então, é a forma como você se veste, é a forma como você se coloca, é a forma como você se expressa. E é também o seu erotismo, as suas fantasias, tudo isso. E a gente não nasce com uma sexualidade construída, né? A gente vai construindo isso ao longo da vida, né? Desde a infância, passa pela adolescência, até a idade adulta, até porque o que me causa bem-estar físico hoje não é a mesma, ou mental, emocional, não é a mesma coisa que me causava bem-estar há 10 anos atrás, né? Então não é uma coisa estática, graças a Deus. Então a gente pode construir isso, né? E a gente constrói isso com base em quê? Com base na nossa educação sexual, nos nossos valores, nos valores que introjetam na gente, nas nossas experiências, nas nossas vivências. E aí a gente vai construir uma sexualidade que, o melhor que seja, uma sexualidade positiva, né? Para que a gente desenvolva uma vida sexual, né? Uma saúde sexual satisfatória. Então, esse é o grande objetivo. Então, hoje a gente veio um pouquinho falar do desejo ligado a isso, a um bem-estar de vida, né? Sim. Como a gente estava falando, né, Rebeca, que a Organização Mundial da Saúde, né, ela traz como legítimo um dos pilares de qualidade de vida a sexualidade. Sim, né? E como você falou, independente do ato sexual, independente da relação sexual, mas sexualidade livre para a pessoa viver da forma que ela bem entender. Então, faz parte aí da discussão de qualidade de vida. E é um convite que eu faço, que a gente está começando a live agora, para as pessoas, para as mulheres e os homens que estiverem ali, para aproveitar esse momento e fazer uma reflexão sobre a sua sexualidade. A gente vai conversando e aproveita para fazer uma reflexão de como é que cada um encara isso e como é que pode aproveitar essas coisas que a gente vai falar agora para a sua vida, trazer para a sua vida. E, Rebeca, então, como você falou que a gente constrói desde a infância, desde o início desde o nascimento, né, com a amamentação, a relação, né, vai vindo a partir daí. Nessa quarentena, a gente em casa, a gente com as crianças em casa, num tédio danado, a gente pega as crianças, às vezes, em umas situações, assim, bem peculiares, né, que a gente não sabe se olha, se volta, se vai embora, se fala alguma coisa. Sai correndo. Isso, é o toque, é o autotocar. Me fala aí sobre isso em relação às faixas etárias o que você pode dizer pra gente? Então, na verdade, é muito comum as crianças, desde muito cedo, começarem a manipular os genitais. Eles estão pedindo para desativar, eu não sei desativar o comentário. Estão pedindo nada, é Vinícius que está pedindo, né? Marido se metendo na live. Mas, então, aí o que acontece? Essa manipulação do genital é muito comum na primeira infância, né? Até porque é uma coisa fofinha, dobradinha, uma coisa pendurada, pintinho. A questão é que a gente não pode ter um olhar adulto para aquilo que a criança está fazendo, né? Aquilo não é uma masturbação. Aquilo é uma manipulação. Ela tá, desde o momento que ela bota a mão ali e sente na mão e sente nela, descobre que aquilo é dela, né? É uma forma dela conhecer o corpo dela, né? E a gente tem que legitimar isso. Muitas vezes, o que a gente faz? Tira a mão daí, é feio, é sujo. Então, ali a gente já começa a dizer para ela que tem alguma coisa errada ali. Então, isso é o principal, é a gente evitar abordar isso dessa forma. Quando é muito pequenininha, até os 2 anos, tentar distrair quando está demais, né? Desfocar para outra coisa, ela distrai. Quando está um pouquinho maior, a partir dos 3 anos, é legitimar aquilo. Ela tem uma sensação boa. Igual quando o bebê está mamando no peito, ele sente um bem-estar. Né? Aí ela mexe ali. Estou falando muito dela, né? Porque a gente, como ginecologista, tem esse vício. Mas menino, isso. Ela se sente bem e ela continua fazendo, né? É igual o chuveirinho do banho, igual ela fica mexendo. E a gente tem que tentar lidar com isso com a maior naturalidade possível, né?
e estabelecer regras, né? Olha, não é, isso é uma coisa íntima, fica dentro da calcinha e da cueca, não é para fazer isso no meio da sala, não porque está errado, mas que é uma coisa da sua intimidade. Inclusive, isso faz parte da educação sexual, que é primordial para uma proteção contra a violência sexual, isso tudo. Mas isso aí também é assunto Sim. para uma outra live inteira. Mas é ali que a gente começa a legitimar a sexualidade dessa pessoa, dessa menina. Eu estou falando menina porque a gente vem de uma sociedade patriarcal. A menina, quando bota a mão ali na perereca, todo mundo manda tirar. Mas quando o menino fica lá no sofá puxando o pingal, ou seja, é uma negligência com a sexualidade da menina, mas a gente valida no menino. Né? Então, é normal. Você tá fugindo, o teu som tá dando uma cortada. Agora fugi voltou. um pouquinho, não sei se você ouviu. Então é isso. A gente acaba legitimando isso no menino e tolindo isso na menina. Né? E às vezes a gente não fala nada, mas faz aquela cara assim. Né? E aí essa menina que começa a ter um valor de culpa, de coisa errada, é a mesma mulher que vai ter uma dificuldade sexual lá na frente. Né? Tá com 30 anos, vai ter uma relação e fica lembrando da cara da mãe lá, sabe? Então evitar essas caras e bocas, Já evitar essa introjetou abordagem. aquilo, né? Não, Já tá a gente vai vivendo ver mais... aquilo. Exatamente. A gente vai ver mais para frente que isso tudo interfere. Né? Então, tentar lidar com naturalidade, estabelecer regras aquilo, né? Até deixar claro. Existem livros maravilhosos, depois eu posso deixar recomendado. Ensinar ela isso, que existe a intimidade, o que é íntimo, que é privado e que é público, mas que não está errado. A vulva faz parte da vida do corpo dela. Do corpo né? dela, exatamente. Sim, do corpo dela. A gente Tá. não é ombro, joelho e pé, né? Pula ali, não pula, tá ali, né? E a gente não pode ter medo da nossa vulva. Exatamente, exatamente. Então fica aí, né? Porque isso traz ainda bastante dúvida do que fazer, do que não fazer. É a coisa mais natural possível e dando para a criança à medida que ela pede, as informações à medida que ela pede. Sim. Exatamente o que ela pede, né, Rebeca? Dentro da medida do possível para a maturidade dela, né? Explicar com verdade, sem fantasia, né? Enfim, da forma, lógico, adequada à faixa etária, mas sem mentira, sem, né? Tentar tirar um pouquinho cegonha, isso tudo que das acaba criando fantasias, né, que ficam, né? Isso. Porque de uma hora para outra aquela fantasia acaba, né? Sim. Vira tudo ao contrário. Olha, não era nada disso, era tudo mentira. Agora né? vem cá que eu vou te contar o segredo. Exatamente. Bom, ok. Entrando assim na questão sexual, né? Do desejo sexual, das queixas, do que motivou a nossa live, a gente fica bastante surpreso com a quantidade de pacientes se queixando da baixa do desejo, né? Da baixa da libido, do desejo sexual hipoativo. Em todas as faixas etárias, então, assim, muito mais, logicamente, na mulher mais madura, mas a gente nota isso nas mulheres abaixo dos 30 anos também. Esse desejo, muitas vezes ela não fala isso na consulta, né? Ela não expõe, ou porque nem lembra que é para falar daquilo, ou porque tem vergonha. A gente não pergunta, né? E aí, às vezes, a gente só vai descobrir durante a conversa como é que está a questão sexual, porque o ginecologista precisa entrar nesse assunto, né? Da questão sexual, da sexualidade, enfim. É comum o ginecologista, ou pelo menos deveria ser comum, a abordagem dessas questões. Ou de uma outra forma que a gente descobre, ela vem procurando já a reposição de testosterona. Aí que a gente vai perguntar, mas por que eu queria dar uma incrementada na minha libido, enfim. E não é bem assim, a gente tem que ir um pouco com calma nessas questões, né? Tem que ter uma conversa, uma anamnese detalhada, que você fazendo sexualidade pode fazer com mais tempo, isso. O que o ginecologista geral, ele consegue identificar alguns pontos orgânicos, quer dizer, descartar doenças orgânicas que trazem a redução da libido, a baixa do desejo sexual, as questões da tireoide, a diabetes, a hipertensão, as coronariopatas, às vezes dores, né, articulares acabam atrapalhando o desejo sexual. O uso de medicamentos, principalmente os antidepressivos, muita gente usa atualmente. A questão mesmo do estado depressivo, né?
em questão do estado depressivo, o estado ansioso, o uso abusivo de álcool, do tabagismo. Então, quer dizer, precisa descartar uma série de questões para depois a gente ver o que pode ser feito, né? Qual vai ser a linha que a gente vai dar. E você, o que você pode dizer aí das fases do ciclo sexual? Então, Tá me essa ouvindo? queixa, uma queixa principal que a gente... Tô ouvindo, tá picotando um pouco, mas acho que eu tô ouvindo. Depois alguém dá um ok, estão ouvindo a gente direito. O que a gente vê com muita frequência é a queixa da perda desse desejo espontâneo. Eu não estou te ouvindo. Por cento das mulheres se que... Agora. Me ouviu agora? Tô. Tá me ouvindo? Tá? Tô. Então vamos lá. Então, uma queixa frequente é essa coisa dela dizer que ela não tem esse desejo espontâneo. Ah, eu não procuro, mas se a minha parceria vier e tal, aí às vezes até é bom e vai. E aí é importante a gente explicar para a paciente se isso muitas vezes é um problema ou não. Então vamos falar um pouquinho que existe já foi desenhado, né, aprovado, que existe um ciclo de resposta sexual do ser humano, tanto no homem como na mulher. Então como é que isso funciona? A gente tem um estímulo, que pode ser um estímulo oriundo dos nossos órgãos sensitivos, visão, tato, olfato, uma coisa que você vê que te estimula, é a sua parceria que você acha bonita, é uma conversinha aqui no pé do ouvido, alguma coisa te gera um estímulo. Então, a primeira etapa do ciclo sexual, da resposta sexual, é o aparecimento do desejo. Esse desejo, esse estímulo vai para o nosso cérebro, ele é processado e ele torna o nosso sistema sexual capaz de receber um estímulo sexual. E esse estímulo vai fazer com que o nosso organismo se prepare para responder com uma excitação. Então, você tem um estímulo que leva a um desejo, uma excitação, que é o quê? A lubrificação da vagina, a ereção do pênis, e a partir daí você atinge o orgasmo, que é um platô, e a resolução, que é o relaxamento, né? Só que esse ciclo linear, ele é muito comum no homem. Não é tão comum. A mulher, já se mostrou, Basson, em 2001, foi uma psiquiatra que descreveu um ciclo, começou a observar que a mulher tinha uma resposta sexual diferenciada, que envolvia fatores subjetivos, né? Então, muitas vezes, ela não começava esse processo pelo desejo. Ela estava no estado neutro, e aí ela dava algum estímulo excitatório. E aí cada um tem o seu, né? Pode Sim. ser um filme, pode ser uma abordagem da parceria, pode ser uma bebida, enfim, cada um tem o seu, não tem uma receita, né? O importante que eu quero dizer é que a mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, está num estado neutro, e aí alguma coisa leva ela a ficar excitada, e a partir daí vem o desejo. É o que a gente chama de desejo responsivo. Mas a mulher, ela fica incomodada de não ter esse desejo espontâneo, né? Mas muitas vezes ela não tem por uma série de fatores não sexuais. Ou porque ela está cansada, ou porque ela está insatisfeita naquele dia, ou porque a parceria falou alguma coisa que ela não gostou, ou pelo ritmo de vida mesmo. Mas isso pode começar pela excitação. Então, só faz sexo quem pensa em sexo. Então, muitas vezes, isso depende de um movimento nosso, né? A gente precisa fazer alguma coisa para ter isso. Por quê? Porque isso vai nos causar bem-estar. Então, a partir daí que eu tenho uma excitação, eu vou para o desejo, e aí, se tudo correr bem, aquilo progride para um orgasmo e para a resolução. Então, nesse momento que você desmistifica isso para a paciente, muitas vezes ela entende que isso é uma queixa comum, que não é só dela, Sim. E que não necessariamente não é uma disfunção. É um problema. Isso. É uma resposta Ajuste. adaptada. Isso. E esse desejo espontâneo é muito comum nos primeiros anos ou meses de relacionamento, né? Pela novidade, pelo mistério. Depois, isso vai ficando diferente. Você gosta de brigadeiro? Gosta de brigadeiro? Gosto. Cida? Gosto de brigadeiro. Agora... Quer comer toda hora? Todo dia pra tu ver. Aí você tem que começar a botar um granular. Dá pra ter uma paçoquinha? Entendeu? Então você vai ter que modificar isso um pouco. Então, as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Querem que caia do céu. Não é assim. Né? Então, tem um esforço, né? Isso. Tem que ter um esforço. Antes de tudo, tem que ter o desejo.
tem que querer, às vezes o desejo, né? ele vem motivado por uma outra situação, né? Que não é Sim, acordo um e tenho vontade de despertar, transar. né? Um cheiro, né? Um cheiro, uma E música. assim, quando a gente fala despertar, as pessoas ficam, pô, mas aí agora eu tenho 15 anos de casado, eu vou ter que fazer uma coisa mirabolante. Não, às vezes você está tanto tempo com aquela parceria que quando você percebe no dia a dia, vocês não estão ficando muito juntos, não fazem nada muito sensual. Às vezes é um filme que não é nem um filme pornô, não. É uma pegada mais sensual, um carinho. As pessoas não estão nem beijando na boca, querem transar, É gente. verdade. Né? Então, isso é Ainda mais com a fisiológico. máscara agora, né, amiga? Agora com a máscara, então, agora ferrou. A boca tampada. Né? E quando o Basson descreve esse ciclo diferenciado, é isso que ela quer mostrar, que a mulher realmente tem fatores subjetivos que interferem nisso. Né? Então, quando a gente não aprende muito na nossa formação como lidar com essas questões de sexualidade e desejo. Não E eu entra, né? tinha, Não... não entra. E eu tinha na minha cabeça assim, não, mulher só faz sexo quando ela quer. Se ela não quer, não está com desejo espontâneo, não faz. Gente, essa não é a nossa realidade. Não é que vai fazer obrigada, claro que não. Estou Isso. falando de uma relação respeitosa, que não é abusiva, né? Que Equilibrada, é isso. equilibrada, mas que você faça um esforço para aquilo, né? E o que é bom para mim não é bom para você. Às vezes eu tenho paciente que fala, eu só transo quinta-feira à noite, porque é o dia que meus filhos estão com meus pais, eu não trabalho de manhã. Aí eu posso até pensar, pô, mas uma vez, o que é muito para Para ela ela pode tá ser pouco para ótimo. mim. Isso. Então, tá sofrendo? Não. Tá bom Tá assim? Então bom? não tenho o que resolver. Não me... E se é uma vez, Exatamente. vamos fazer a quinta-feira, vamos se A vez. mobilizar, prestar atenção na parceria, né? Então, Isso, a pô. gente não está aqui para ensinar as pessoas como fazer sexo, não é isso, né? Como ter uma vida. É fazer uma provocação para você perceber se E aquilo está começar a fazendo feliz ou pensar, não. né? Exatamente. E o Ter ponto a boa fundamental. vontade, né? Exatamente. O ponto fundamental é que esse ciclo todo de desejo, excitação, orgasmo, no final, a gente vai ficar, no final daquilo, a gente vai ter uma sensação que é ou de satisfação ou de frustração. Se foi bom, foi satisfatório para você, o nosso Isso. cérebro ele vai registrar uma Como satisfação. ok. A Isso. tendência é que você queira de novo, Que era né? mais, né? Agora, se é uma coisa que não é tão boa, a tendência é a gente no dia a dia ir empurrando aquilo, né? Então, a gente tem que A tentar melhorar qualidade, né? isso. Exatamente, exatamente. Porque tem a questão do estigma, né? A mulher acaba trazendo o estigma para ela de que ela não gosta, de que ela não quer e de que ela já não dá mais para aquilo, né? Naquela Exatamente. relação, aquilo é Uhum. ruim. Então, quanto mais ela quer se afastar daquilo, quanto mais aquilo incomoda ela, mais ela faz uma relação de culpa, porque no casamento ou naquela relação que ela gostaria de manter, ela não consegue é, ser livre, né? Liberar a sexualidade dela. Ela não consegue Sim. querer, ela não consegue desejar. E vira aquilo uma questão viciosa, né? Entre não querer se afastar e a culpa por não estar fazendo. E às Então, vezes não é ruim, mas né? também é neutro, né? Aí você Isso. dá aquela olhada pro relógio, faz uma conta ali da hora que vai acordar e, pô, aí não vale a pena, né? Mas o importante é que isso tem solução. Exatamente. Os pensamentos eróticos, né? Fala aí, que é importante trazer isso à Então, tona, né? É um gatilho? exatamente. Pode ser um Um gatilho. gatilho. Pode ser não só um gatilho, mas um fator importante para a gente manter, até no ato sexual mesmo, né? É fundamental que a gente, às vezes a gente começa, né? Aí se excita, aí vem o desejo, tá ali com a parceria, aí daqui a pouco começa a pensar na lista do mercado, na briga que o filho teve com o coleguinha, aí, amor, já secou, bacalhau, já foi, acabou, né? Então, naquele Exatamente. momento, a gente tentar se concentrar em pensamentos eróticos, coisas que te despertam para aquilo ali, né? É estar envolvido naquela situação. Só que todas as coisas que acontecem na nossa vida, isso é difícil, mas isso tem que ser uma prioridade. Ah, mas por quê? Porque o sexo, a libido, isso tudo é uma forma de impulsão para a vida. A gente se motiva, né? Melhora a nossa autoestima, e aí a gente quer fazer as coisas. Então é por isso que não é à toa que é um pilar de qualidade de vida, né?
Não é à toa, exatamente. E essa questão também da questão do estresse, né? Porque às vezes você você sugere até umas mudanças, mudanças do padrão que ela tem vindo do estresse, né? Porque às vezes, olha a rotina que se tem, né? Acorda muito cedo, sai para trabalhar, aí às vezes sai para estudar, ou então volta para casa muito tarde, sai para trabalhar, volta para casa, tem que ver filho, quer dizer, você esgotou o teu estoque de testosterona daquele dia também, né? Então, o estresse contínuo, ele vai depletando, porque o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, ele vai estar direcionado para o estresse contínuo. Tipo, eu tenho que defender o corpo desse estresse. Né? Então, toda a produção hormonal vai ser direcionada para cortisol, né? A liberação de ACTH, enfim, em detrimento do estradiol e da testosterona. Então, você, invariavelmente, com o estresse crônico, vai ter uma baixa desses hormônios que também não vai ajudar em nada na questão do desejo sexual. Né? Por isso que a gente também pede para poder dar uma revisada como é que tem sido a rotina dessa pessoa, né? E não se exigir tanto, às vezes. Vai ter um dia que é mais calmo, um momento mais tranquilo para os dois. Isso serve para o homem também, né, Rebeca? Sim, sim. Não, e aquilo que a gente estava falando antes, né? Isso tudo está envolvido, sem dúvida. E quando a gente fala em pensamentos eróticos, isso tudo, a grande questão também é a gente se conhecer. A gente falou aqui, eu falei que às vezes a sensação depois de uma relação sexual, por exemplo, não é satisfatória, né? Pode ser um pouco frustrante. Mas às vezes nem a gente sabe o que é que nos dá prazer. E aí a gente volta àquele assunto lá de trás, de uma sexualidade construída de uma forma positiva, né? Porque a gente não se olha, né? Lá no consultório eu tenho um espelhinho no foco, aí às vezes quando eu vou botar, paciente de 40 anos, ela fecha o olho, não quer olhar para a vulva, se precisar tocar. Então, às vezes, você está casada há 15 anos com aquela pessoa, que é maravilhosa, você ama de paixão, é a tampa da sua panela, ok. Mas não necessariamente ela sabe te estimular sexualmente. E Isso. pode ser que ela não saiba, porque você nunca disse para ela o que é bom, o que é ruim. Não é obrigada Né? a saber, né? Não é obrigado. A gente parte do princípio, principalmente nas relações heteronormativas, que o homem tem que saber, porque a gente é criado desse jeito, né? Como se o nosso prazer fosse deixado de lado, e que o homem é que leva isso, e não é assim, né? Então a gente não tem o hábito de se tocar, a gente não sabe o que nos estimula, a gente muitas vezes fica quieta, deixa aquilo ir daquele jeito, e é sempre mais ou menos. Então, isso é uma coisa importante, né? Tem que haver, quando eu falo do esforço, isso está envolvido também numa mudança de comportamento em relação a si Um mesmo. movimento, né? Fazer um movimento, né? Ô, Rebeca, me fala aqui, E então agora, se falar a em gente homem. O, o autoconhecimento, o autoconhecimento. é o autodescobrimento, né? Travou seu rosto, mas eu acho que o áudio não. Me diz uma coisa aqui. O homem tem mais tesão do que a mulher? Fala. Não O ouvi o que homem você tem falou. mais tesão do que o homem tem mais tesão do que a mulher? Mito ou Tem, né? verdade? Mito. Gente, nós temos um órgão que é exclusivamente para nos dar prazer, que é o clitóris. Tem, sei lá, mais de 8.000 terminações nervosas. Ele está ali para isso. Como que o homem pode ter mais tesão? Lógico, que a gente já conversou aqui, as mulheres se influenciam mais por fatores subjetivos, tudo isso que a gente já falou. Mas não quer dizer que o homem tenha mais tesão do que a mulher, tenha mais vontade, né? Talvez ele tenha mais impulso, né? Porque se incomoda menos com essa situação, né? Mas muito do nosso, da nossa, enfim, da falta do nosso impulso vem desse desconhecimento, né? Há pouco tempo eu atendi uma paciente nova e aí ela veio com uma queixa de desejo coativo, aí ela começou a falar, eu falei, mas como é que é isso? É importante a gente situar em que momento esse desejo ficou assim. Ficou Foi assim, sim. desde que você começou a sua vida sexual? Houve alguma coisa especificamente? Foi quando eu comecei a tomar pílula. A gente sabe que isso pode interferir em algumas mulheres, né? Foi quando meu marido me traiu. Enfim,
tentar situar, isso é importante clinicamente, né? Até porque às vezes é uma coisa que com uma orientação isso resolve. E, além disso, é uma coisa generalizada ou situacional. Por exemplo, quando a paciente fala assim para mim, eu tô sem desejo nenhum, tô morta. Falei, mas como é que é na sua casa? Tudo bem. Mas e aí? Quando você vê um cara na rua, assim, interessante, eu me animo. Então, peraí. É uma Parou. coisa situacional, em algumas situações. Babado. É só com a parceria? É numa situação específica, é porque só transa à noite, está muito cansado, então vamos mudar essa estratégia, né? Então, isso tudo tá envolvido. Muitas vezes, não, e às vezes ela diz, não, eu estou sem tesão para nada. Né? Então, situar isso clinicamente é importante, até para a gente ver como a gente vai intervir. E a gente está falando aqui de uma situação sem doença, né? Uma situação fisiológica. E aí, é o que eu estava dizendo, a gente não se conhece, a gente não sabe o que nos estimula. Então, tem que olhar e tem que se tocar, né? Saber o que nos dá. O clitóris, ele é um órgão que ele tem uma ereção, uma tumescência, né? Dali deflagra, é importante para manter essa situação, para um orgasmo. E aí essa paciente, acabei me perdendo, essa paciente falou, então, aí meu namorado, a gente não se inteira muito bem. Eu falei, mas como é que eu não consigo ter orgasmo? Porque ele mexe esquisito, assim, me machuca, esfregando meu clitóris. Gente, você já disse isso para ele? Não. O que você faz? Eu finjo que eu tive um orgasmo. Quando você finge que você tem um orgasmo, o que você está dizendo para aquela pessoa? Tá ótimo, continua assim. Só que aí você sai frustrado daquela situação e você nem sabe direito o que é bom e o que é ruim. Cada um tem seu tempo. Pode ser que você prefira que te toquem mais lentamente, ou mais aceleradamente, mais forte ou mais fraco. Só que isso primeiro você tem que saber. E eu não estou nem falando de masturbação, que não é um tabu. Sei lá, eu acho que quase 70% das mulheres não têm o hábito de se masturbar. De se masturbar, né? Em comparação com os homens, isso é muito... Não se compara, né? Não se compara. E aí, mas eu estou falando de se tocar, né? O corpo inteiro. A gente tem muitas possibilidades. Não é só o órgão genital como área erógena. Erógena. A pele é o maior órgão que a gente tem no corpo. Sensitivo, né? É um lugar com milhões de zonas erógenas, né? Então, às vezes, uma massagem bem feita, um carinho focado, uma atenção da parceria nesse sentido, do parceiro ou da parceira, te estimula muito mais do que o cara chegar ali ou a mulher já querer ir. Então, isso é o uso da criatividade, né? É colocar a criatividade para funcionar, que é uma energia também, né? E faz parte da energia sexual, né? Exatamente. Mas a gente tem o hábito de dividir com a pessoa que a gente está o que a gente quer. Só que a gente não tem esse hábito. É difícil fazer isso, né? Aí essa paciente falou, mas eu tô com ele há 6 anos, agora eu vou dizer para ele... Vai falar. Tem gente aí que tá casada há 20, tá ruim, né? Então, e ao longo do tempo, a gente tem que ir renovando esse script sexual. Né? O que me excitava, me deixava feliz aos 40, pode não ser o que é aos 60. O que está agora. 20, não é o que é isso, a sensibilidade vai mudando também, né? Exatamente. E uma coisa nessa questão do homem, né? É que muitas vezes a própria mulher delega um poder exclusivamente ao homem. O homem tem essa questão da sexualidade, né, do poder da sexualidade, que anda muito junto com o dinheiro, né? O sexo e o dinheiro para o homem é muito... O provedor, parece... né? Exatamente. E muitas vezes esse papel lá em cima é delegado pela mulher. A mulher dá aquele papel e se coloca numa situação completamente de passividade. Né? E fala, não, isso é com ele. Se ele não vier, também tem muito isso, né? Se ele não sinalizar, exatamente. Eu não vou. Né? Eu não vou ao encontro. Não, porque o que ele vai pensar de mim? Tem muitas vezes, por que eu vou mudar? Se eu mudar, ele pode achar que eu tô com outra pessoa, que eu tô descobrindo outras coisas. Então, de comunicação, né? Tem muita fantasia em relação a isso. E essa questão da masturbação que você falou, a importância disso começar realmente, como a gente estava falando no início, dessa questão na infância, da gente trazer uma maior naturalidade para essa questão, sim. De você não cortar uma coisa tão natural, né, desde a infância, que vai travando principalmente a vida da mulher e vai seguindo
muitas vezes para o resto da vida, onde ela não consegue se conhecer. Ou quando ela tá fazendo, ela tem a sensação da culpa, do erro, do Sim, sim. pecado, né, do Uhum. sujo. Já começa, Rebeca, com a história do mundo, né? Com a história do mundo, né? Com a história de Adão e Eva. Quem é a ruim da Ah, história, sim. né? Quem é a cobra? É a amiga da cobra, é a víbora. Então, assim, né? Então, quer dizer, a gente Entendi. já começa daí. Então, essa questão da masturbação. E outra coisa, para você mostrar qual é a área que você quer, que você gosta, mas como você estava Sim, falando para a como sua você gosta, paciente. sim. E muitas vezes uma relação não vai chegar ao clímax, vê se você concorda. Muitas Sim. vezes não vai acontecer o orgasmo, muitas vezes o homem não vai ter ereção, O orgasmo né? não é uma coisa obrigatória, né? Você pode ter uma sensação de Exatamente. satisfação sexual sem ter um E orgasmo. pronto. Isso pode Agora, acontecer. sempre, não, tem que ver o que está Exatamente. É. acontecendo, né? Porque Uhum. também, se uma relação não te passa prazer, quando ela não te dá um prazer, não te traz uma felicidade, seja no que for, essa relação tem uma grande possibilidade de trazer dor física e emocional, Sim, né? Tem sim. aquela sensação de perda, que a mulher está sendo invadida por uma coisa Uhum. que ela não quer. Então tem que ser Sim. muito trabalhado, tem que ser pensado, porque às vezes a mulher começa a pensar naquilo, isso traz tantas coisas, tantas emoções, né? Sobem do inconsciente, que traz dor. Então é melhor parar, Sim, né? sim. Então é para isso que a gente está aqui, tentando puxar aí Não, isso que você estava os falando, dessa capetinhos. coisa. Exatamente, é fogo no parquinho. Fogo E no parquinho. aquilo que você estava falando da relação do homem, né, do provedor, né, mesmo nas casas em que ambos trabalham, então a gente é criado dessa forma, né? E outra coisa que compete com isso é que dificilmente alguém ensinou pra gente como é que é essa coisa do ato sexual, essa coisa do desempenho, né? Como é que isso funciona. Então, como é que a gente aprende isso? A gente aprende com as nossas experiências. E a gente acaba, muitas vezes, aprendendo baseado na satisfação do outro ou da outra. Né? A gente entra naquela relação sexual inicialmente aprendendo a como satisfazer o outro. E assim você vai se submetendo a isso. E às vezes você casa com aquela pessoa que é um cara legal, ele é ótimo, tá tudo certo. Mas não é daquele jeito que funciona para A você. roda não é muito Né? redonda, né, amiga? Não é redonda. E não tem nada de errado em a gente rever isso. Graças a Deus tem um amanhã para isso. Né? Lógico, cada um vai Isso. ter seu jeito, cada um vai saber como abordar essa parceria. Mas é um objetivo de melhorar a vida do casal. Que é muito comum a gente vê casais que estão ótimos, estão super bem, mas eles são muito afastados eroticamente. Porque A gente vê muito isso hoje em dia, né? Não tem muito, relação muito. sexual. Isso. Sim, Ela é divertida, sai com tal, mas a gente quase não transa. não Ai, transa. gente, mas, Isso. né? Eu até botei essa É, semana na história essa pergunta, né? Amar e desejar? Nem sempre, né? Nem sempre é assim. e Porque às muitas vezes vezes a quer gente um vai filho, né? perdendo. E às vezes quer Aquela um filho, você fica numa situação meio que, mas vocês vão ter que transar ou não vão? Tudo bem? Vou Exatamente, fazer o que eles então dessa quase não transam, mas situação? quer engravidar. Isso, Exatamente. isso. Mas são questões que acontecem no dia a dia, a gente vê isso. E, Uhum. e a gente tem que trabalhar aí junto para poder ver como é que vai dar a solução. Porque tem, né? Exatamente. Então, Tem solução tem. para tudo. Solução para tudo. Exatamente. Na maioria das vezes não é doença, não se resolve com um remédio. Tudo que a gente Isso, já falou aqui, o tão complexo isso é, né? isso. Nossa função sexual ela promovida por multifatores, né? Neurotransmissores, mecanismos neurológicos, hormônios, fatores Sociedade, psicossociais. Então, não é um isso, remédio, não é a cultura. testosterona que vai resolver. Né? Em algumas situações pode ajudar sim. E, e muitas vezes essa família que vive em harmonia, ali ela e o parceiro, a parceira, tudo ok. O que acontece? Vou falar da relação do homem com a mulher, né? O que é mais comum por conta dessa sociedade patriarcal, falocêntrica que a gente vive. Ele, poxa, eu não tenho muita vontade, mas ele ajuda com as crianças, ele é um cara tão bom. Eu tô casada, deixar ele. Hoje vou lá ter relação. Então, Ei, isso me assusta muito, porque a gente ouve muito.
Tem que fazer cara de coitado. paisagem, ficar olhando, Ela, né? coitado. Ele é tão, se você falou, ele é tão Tadinho. Não legal, precisa disso. Você não coitado. precisa do seu prazer, O que é o né? coitado? O coitado é ela que vai ser coitada, né? Eu. Exatamente. Mas a gente tem Então, que mudar esses pensamentos, né? Para poder ter uma igualdade de prazer no negócio. Logicamente que sim, uma vez algum vai sair mais com, né, vai sair com mais grau de sim. satisfação do que outro. Tudo bem, mas esse pensamento que a gente traz de longas datas, né? Coitado, eu vou servir a ele. É Uhum. essa a sensação que E eu muitas tenho. mulheres têm experiências prévias ruins, né? Ou com Uhum, trauma, ou não tem acontecido nada assim de Deus, mas que teve. A gente trabalha muito pouco a questão do consentimento, né? Desde cedo. A gente não ensina isso às nossas mulheres, às nossas meninas, né? Quando a gente fala de um sexo seguro, a gente ensina o quê? Usa camisinha, toma o remédio, olha a doença, mas não é só isso, né? É você aprender a consentir ou não algo com o seu corpo, né? E essa mulher que não exatamente. aprende sobre esse consentimento é a mulher que também não consegue lidar com isso lá na frente. Então, já teve experiências ruins, pessoas ruins. Aí aquele cara é legal, ele fez uma família com ela, então vamos deixar, ele merece. Então, a gente merece também, né? Tem que ver um equilíbrio. O ganha-ganha, né? É o Exatamente. Então, ganha-ganha. essa sensação é muito ruim, gera sensações muito negativas e isso só piora, né? Então, isso vai num crescente. Então, a gente tem que se olhar, a gente tem que se mobilizar em relação a isso, né? Se ela tivesse um. Aí ela fica achando que ela tem um mau desempenho na cama, que é aquilo que eu falei da gente desenvolver um desempenho na cama baseado no que o outro quer, no que vai satisfazer o outro. A O mulher olhar muitas do vezes outro, acha que né? Eu me vejo com o olhar do outro. ela E às muitas vezes vezes, acha que ela transa mal. e na Ninguém maioria das transa vezes, mal. é um equívoco, né? Tá completamente equivocada, não existe isso, né? Pelo contrário, muitas vezes a falta de desejo dela é porque a parceria estimula mal, né? É bom, é isso aí. É secundário. Mas a mulher faz o quê? A culpa é dela, sou eu que não faço direito, sou eu. E não é assim, Sou eu que né, não que tô funciona. bem. Vamos falar do É, corpo. Isso aí, né? Que é o olhar do outro pelo outro, né? Eu vejo através dos olhos do outro. E principalmente nessa questão do corpo. Eu não estou bem, meu corpo não está adequado. Ainda mais que hoje em dia, são duas reflexões que eu faço bastante. Para você ver certas coisas, para você se comparar às vezes, você tinha que comprar uma revista. Você tinha que ir para a banca e comprar lá uma Cláudia, sei lá, na nossa época aí, sei lá o que que capricho. era, Capricho. Aí você via aquilo, aí você fala, não, mas aquilo está distante de mim. Hoje não. A gente tem uma revista o tempo todo e Na a mulher rua, tem né? No Instagram, isso, se comparando o tempo todo. A mesma coisa para o homem. Para ele ver alguma coisa erótica, ele tinha que ir à banca de jornal, comprar uma Playboy. Hoje em Uhum, dia, não. Se ele quiser, ele tem pornografia o dia inteiro. o Seja dia inteiro. pela internet, seja pelos grupos dos amigos, do marido, enfim, etc e tal. Né? Que a gente fica lá. Ah! Bom, então tem essa comparação, tá o tempo todo te lembrando do que o outro é, e você olha aquilo, você tá o tempo todo olhando para o retrovisor, ou então tá o tempo todo olhando para o lado. E aí a Uhum. chance de você se dar mal com isso é muito grande, né? Fala aí, Rebeca. É grande e isso a gente traz isso para a cama, literalmente, né? Isso aí. Porque tem mulher que fala, eu tô meio assim com desejo baixo, porque assim, engordei, cheio de celulite, tô com a barriga assim. Gente, existem estudos científicos comprovando que a pessoa que está ali com você, que te escolheu ali para te levar para aquele momento, né, que você levou ele ou ela já te escolheu, ela não está reparando, né, na sua celulite, na sua barriga. Você já passou desse nível do jogo, entendeu? Já ganhou, a causa está ganha. Então, aí na hora da relação, a gente fica focada nisso. Eu fico assim, no peito, eu fico assim, na celulite. Não é hora para pensar nisso, né? Aí os pensamentos eróticos já foram embora, já acabou.
né? Então, isso aí é o quê? É falta de autoestima, é falta, né, de segurança. E aí a gente fica se comparando. Aí abre o Instagram lá, vê a mulher dura, igual um pau, peito lá em cima, e tu olha, né? E a gente tem que aprender a ter um olhar mais generoso para a gente mesma. E aí Mais outra humano, coisa, né? Porque você os faz do corpos reais, humano, né? Nós somos são corpos reais, mas perfeitos, os né? Não são humanos aqui, perfeitos. né? É, Então, se olhar no espelho, a gente quando se olha, a gente nem se olha muito, né? É difícil se olhar, né? Nu, é. assim, porque a gente vai logo no que está ruim, né? Mas a gente tem que se olhar de uma forma sem julgamentos, né? Assim, descobrir o que você acha sensual em você. Pode ser o peito, pode ser o bumbum, mas pode ser o olhar, pode ser uma nuca quando você levanta um cabelo. Isso tudo vai te você vai Levantando, né? se apropriando do seu corpo, né? E aí a sua autoestima vai melhorando. E aí, naquele momento, aquilo não vai ser tão importante. E outra coisa, o que é bonito, excitante para mim, não é para você. Se a sua parceria tá com você, ela provavelmente tem tesão em você, né? Mesmo que em algum momento tenha se perdido, Tá vamos cortando, tá falhando. recuperar isso, né? E visão da mulher, não é isso, não. Isso é uma. Tá me ouvindo? Agora travou de. Não é uma culpa, não é mais uma culpa para a mulher, não é isso, não. Mas pelo contrário, é da gente tomar um pouco as rédeas dessa situação, da gente se olhar com mais generosidade mesmo. Generosidade. Não mudar. Eu quero emagrecer, tudo bem, mas não é por isso que você só vai ter uma vida sexual boa quando emagrecer. Só quando emagrecer, né? Exatamente. Vai esperar emagrecer, vai esperar operar. Né? Então a gente tem que ficar a gente complicar complicar o que é simples, né? Você complica uma coisa, o negócio já não está indo lá, né? E essa questão, né? O que às vezes uma paciente mais íntima sua, que tem mais intimidade, ou uma amiga com mais intimidade, acaba confessando que quando está numa roda de amigos e tal, aí tem sempre um grupo que fala, tô transando pra caramba. Caramba, né? tá? Eu dou muito, a gente transa muito, etc e tal. E aí a pessoa vem, cara, pequenininha, falando tem alguma coisa muito errada comigo. Porque aconteceu isso. Com a outra. Com a outra, né? Aí eu falei, não, gente, calma, peraí. Nessas histórias todas, dá sempre um bom desconto. Dá uns 90% de desconto, porque se é uma questão de uma área de fantasia, é a questão sexual. Então, às vezes, a pessoa tá ali fantasiando nem por mal, não. Mas porque é uma maneira... Aquilo, né? Exatamente. Então, dá um desconto. Outra coisa, não se compara. Porque se tá indo tudo bem na tua casa, e se é uma vez na semana, como você falou, seja quantas vezes é, e tá tudo ok, passa batido. Não é isso? Cada um vai arrumar o seu modo de conversar sobre isso, o seu modo de conviver com isso. Então, eu acho importante falar, porque às vezes é aquela coisa, né, de seriado, antigamente a gente falava novela, mas hoje em dia a gente não vê mais novela. É seriado, né? Aquela coisa. Não, olha, o mundo real também é diferente disso. Né? Isso tudo é um mundo hipotético, que a gente fala para as crianças, né? Pessoal, olha, isso aí não é um mundo real, isso aí, né, Cinderela, isso não é um mundo real. Essa coisa também de transar todo dia, várias vezes ao dia, pode acontecer em alguns momentos da vida, mas o dia a dia das pessoas não é assim. Tanto que muitas vezes o casal, quando viaja, se distrai, assim, aí a coisa funciona. Isso. Foi ótimo. Né? Aí pronto. A coisa vai. Algumas vezes sim, né? Às vezes é uma questão de organizar mesmo aquele cenário. Né? E aquilo que a gente estava falando, do desempenho, essa preocupação com o desempenho acaba... Faltam 10 minutos, tá? Tá, vamos começar a fechar. Essa preocupação com o desempenho, tanto do homem como da mulher, muitas vezes leva a Peraí que tá cortando. Uma relação ruim, né? Porque você fica focado nisso, preocupado com isso, e é isso justamente que acaba com a qualidade das ações realmente, em que a gente isso com a parceria, né? Ser mais claro. Como na menopausa, quando a gente está se aproximando do climatério, a gente começa a ter uma baixa hormonal mesmo, né? E aí, muitas vezes, é necessário uma intervenção medicamentosa,
né? Se a paciente puder ou quiser, né? Ela tem que poder e ela tem que querer, né? Fazer uma reposição hormonal. Porque assim, o que acontece quando a gente vai chegando perto da menopausa? Os nossos hormônios, os nossos ovários começam a funcionar de uma forma mais limitada, até que na menopausa ele vai parar e para de produzir alguns hormônios importantes, né? Como o estrogênio e a testosterona. Como a gente falou, a testosterona é o que dá um impulso sexual e o estrogênio, ele é responsável por uma ação mais periférica, então é aquilo que ajuda a sua vagina a ficar lubrificada. Então é uma fase em que a mulher começa a ficar, além de todas essas questões, mais ressecada, aí as relações começam a ficar ruins. E isso tem solução, né? A Aparecida pode falar melhor que Exatamente. eu. A gente hoje em dia tem formas medicamentosas e não medicamentosas, hormonais, desculpa, e não hormonais para resolver isso, né? Então isso tem que ser falado. E é uma fase da vida também que os filhos vão embora, a gente se aposenta, a gente perde um pouco desse status social. Então isso tudo faz com que a gente tenha um comportamento às vezes mais depressivo, né? E quando a pessoa está deprimida, de fato, ela perde motivação para tudo, inclusive para motivação sexual. Então, isso tem que ser olhado, é a gente entender qual é a paciente que tem uma questão orgânica mesmo para ser Uma resolvida, deficiência, né, que precisa repor. e a paciente, porque hoje em dia, muitas pacientes jovens vêm querendo que você passe a testosterona. Aí as pessoas me ligam, o colega, Rebeca, mas ela quer, como é que eu vou fazer? Pacientes com menos de 45 anos com essa queixa, que pacientes novas, né, às vezes até muito menos que isso, na maioria das vezes, ela tem uma queixa de falta de orgasmo, né, que está ligada a isso, a uma falta de intimidade com a parceria, um desconhecimento, uma falta de experiência por parte dela, né, a gente A vê, às vezes, falta as de pessoas hoje, relaxamento, né? O falta de relaxamento, o relaxamento, estresse. exatamente. Ela E chega já com aquele hormônio, ela já traz a eu testosterona, quero. E, a e testosterona é até. um hormônio, desculpa, Fala, predominante fala. masculino, então às vezes você não tem uma correlação clínica direta. Muitas vezes a testosterona está no nível mais baixo, mas não necessariamente essa mulher tem queixa de libido. Tem E queixa. vice-versa. Isso. Se a mulher está com a libido A gente, bombando, a testosterona está lá 2. Mas a agora gente nem usa, mulheres né, como não usam como parâmetro. dosar. As mulheres Isso. descobriram isso e já vem com o papel. Ó, aqui, ó, descobri a causa da minha falta de desejo. Eu tô com a testosterona 2, indetectável, menos que 2. E aí ela quer um remédio. Porque Tá cheia de mexer nisso problema tudo. em casa, às vezes, né? Cheia de Aí problema em você vai casa, de perguntando. relacionamento. Exatamente. Isso. Só que mexer nisso Você tudo dá trabalho. passa e não melhora, né? Muitas vezes. Não Na melhora. maioria das Mas quem vezes faz vai a passar e não vai terapia melhorar. inicialmente, né? É, Não melhora. Na climatério, sim, né? A gente vê que tem uma diferença na mulher é. que está repondo estrogênio também. Isso. Né? É a Então, grande eu não uso indicação da estrogênio. testosterona, né? A grande indicação da Sim, testosterona é no climatério, onde a gente pode sim, fazer sim. realmente. Logicamente que na medicina, né, a regra sempre existe as suas exceções. Então, lógico que às vezes você pode sim passar a prescrever antes, mas são casos raros, né? Normalmente a indicação maior é na menopausa e como você ou na insuficiência prematura, na menopausa precoce. E como você falou, não adianta fazer a testosterona se não tem o estrogênio. Vai sempre faltar. Fora isso, é porque às É um vezes sinergismo, né? Uma ação passa um conjunta. gelzinho, né? Minha amiga está usando, quero também. É. E não é isento de efeito colateral. São sérios efeitos colaterais, né? Os cardiovasculares e a sobrecarga hepática. Fora todas as outras, alteração da glicemia, enfim. Então não é uma coisa tão simples assim, mas que tem que ser debatida com o médico. Traz pra gente, né? Pra gente conversar sobre isso, explicar, ver realmente se tem a utilidade. E todos os outros fatores em volta que precisa contar com a boa vontade Eu da acho que o nosso pessoa. papel como profissional, né, é ouvir a queixa, né, entender em que situação essa mulher está. E quando não houver uma doença, 5 né, minutos. uma questão orgânica de fato, a gente abrir para a mulher essa outra perspectiva, né? Que não é comum. Ah, mas Rebeca, na consulta ginecológica não dá tempo. É muito... Não, lógico, você não vai fazer uma terapia sexual. Em alguns casos isso vai ser necessário. Aí você vai encaminhar para alguém. Quando que isso é necessário? Quando é uma coisa muito recorrente, a pessoa não consegue resolver, tem uma imaturidade emocional, tem muita limitação para fazer esse movimento sozinha. Então, muitas vezes é necessário uma terapia sexual de fato. Mas muitas vezes uma orientação, essa explicação, que 80% Até das...
Desculpa, Fala, amiga, pode falar. Fala, fala, não, eu fala. ia falar que 80% das mulheres com relacionamentos com mais de 5, 6, 7 anos tem perda do desejo espontâneo. Né? Que isso Exatamente. é frequente. Precisa de um né? shot Exatamente. Então, se de eu fosse falar animação. alguma coisa para fechar aqui, Não, né? Que é muita coisa. deixa eu só te falar. Não, não sai daí, não. Calma aí. Rapidinho só. Tô aqui. E da gente não esquecer dos materiais eróticos. Porque, olha só, até na menopausa mesmo, né? Os vibradores, não assim, sai dessa coisa da pornografia. Porque é um material que ajuda a gente. Na prescrição. Hoje em dia tem uma gama de possibilidades né, de brinquedos recomendar mesmo, né? Até pela atrofia e tal. Então, Cida, não pode ter pudor nisso. Fala aí. Eu acho que tem uma coisa que... 3 minutos, né? Vamos lá. Você não está ali para ensinar a paciente, porque se você... Assim, o que a gente ouve? Eu já ouvi, compra um vinho, vai no sex shop, compra um vibrador. Aí a mulher toma vinho, lê o livro que você mandou, vai no sex shop, compra 5 vibradores e não resolve, né? Porque tá lá com a questão do autoconhecimento, a parceria não se entende com ela, não mexe. E ela vai ficando cada vez mais frustrada. Né? Então a gente tem que ter responsabilidade, né? Isso não é... Na orientação. Todo mundo tem um pouco de médico louco e de sexólogo, né? Todo mundo sabe o que fazer com sexo. E a gente vai dando orientações descabidas. E vai mexendo com coisas muito profundas com as mulheres. Então, a gente vai potencializando isso tudo. Então, o que a gente tem que fazer é legitimar o prazer dessa mulher, estimular ela a se conhecer, a se tocar com o vibrador ou com a mão, descobrir o que faz ela se excitar. Né? Cada um tem o seu parâmetro. Para mim, pode ser um livro, pode ser um filme pornô, ou pode ser ficar no sofá vendo um filme andado com a minha parceria. Ok. Sim. Né? Então, esse é o caminho. E quando um profissional fala para mim, eu não 2 minutos. esse tipo de queixa no meu consultório, o paciente não reclama. Por que você não pergunta? E por que a gente pergunta? A gente não sabe o que fazer com isso. Né? Mas hoje em dia a gente tem muita gente séria estudando isso, tem uma produção científica enorme, então vamos estudar, vamos tratar isso com responsabilidade. Né? E o nosso objetivo é isso, é tornar a vida de nós, mulheres, melhor nesse sentido. Né? Isso é fundamental e a gente tem esse poder. Nós temos o poder do clitóris, gente. A gente tem isso melhor. Olha, eu vou... É uma pena, mas a gente faz outra. Né, Rebeca? Acabando. Faz outra. Agradeço demais, foi muito bom. Sempre é bom, é uma parceria muito boa que a gente faz, né, amiga? Sim, faz papo ontem, fala de sexo hoje, tudo assim. Depois luta, né? Faz uma luta. Tirar a agressividade. É importante, sim, hein? Importante. Sim. Eu agradeço aí todo mundo que ficou com a gente até agora. E deixo um beijo e que vocês possam fazer aí boas reflexões, tá bom? Um beijo para todo mundo. Eu tô encerrando. Beijo, Rebeca. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, tchau. Gente. Tchau, tchau.